Ótima noite para você. Você vai ver no Brasil TV de hoje o combate ao fogo numa reserva ambiental do Rio Grande do Sul entra no 4º dia. Joellen Soares. Bárbara, o fogo na estação ecológica do Taim já consumiu cerca de 2.500 hectares. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais informações sobre o combate ao incêndio. Moradores de uma cidade mineira tentam se recuperar de um temporal. Hernani Fiuza. Bárbara, esse é o córrego que transbordou aqui em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele saiu invadindo vários imóveis. O morador de uma dessas casas, de 72 anos, foi atingido por parte da estrutura que desabou e não resistiu aos ferimentos. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes. A chuva também afeta um dos principais pontos turísticos da região serrana do Rio. Carlos Miranda. Em Petrópolis, na região serrana, o Palácio de Cristal, que é um símbolo da cidade, voltou a ter goteiras depois de passar por uma obra de 2 milhões de reais. Já já eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes dessa história. A polícia prende o chefe de uma facção criminosa na fronteira com o Paraguai, Martim Andrada. Bárbara, contra o José Renan Oliveira, conhecido como Formiga, havia mandado de prisão internacional por 20 crimes. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes aqui no Brasil TV. Um guarda municipal morre eletrocutado no interior do Pará. Brenda Rachid. Bárbara, a vítima dirigia a equipe de eletricistas e teria levado um choque quando tentava fazer uma ligação. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com detalhes desse caso. A Polícia Federal faz uma operação contra fraudes no auxílio emergencial no Tocantins. William Alves. Bárbara, segundo a polícia, o grupo era especializado em fraudes no auxílio emergencial e também compras pela internet. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Brasil TV. Hoje é quinta-feira, 15 de dezembro, e o Brasil TV já está no ar. A polícia do Rio Grande do Sul indiciou 7 pessoas por tortura e extorsão mediante sequestro a 2 homens suspeitos de furtar picanha em um mercado de Canoas. As vítimas foram espancadas com socos, chutes e pedaços de madeira. A sessão de tortura durou mais de 40 minutos. Quem acompanha esse caso é o Jonas Campos. Olá, Bárbara. Este inquérito foi entregue na tarde passada no Fórum de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. São 7 indiciados, o então gerente Adriano Luginski e o ex-subgerente Jairo Esteban da Veiga. Também foram indiciados os 3 seguranças, que são os PMs Gilmar Cardoso Rodrigues, Gustavo Henrique Inácio Souza Dias e Romeu Ribeiro Borges Neto. Os outros 2 seguranças, que não são PMs, não tiveram os nomes revelados. Os 7 foram indiciados pelo crime de tortura. Outros 6 foram indiciados também pelo crime de extorsão mediante sequestro, porque, segundo a polícia, os 2 homens que foram espancados só foram libertados depois de concordar com o pagamento de R$ 644. Apenas o subgerente é que não vai responder por este crime, o crime de extorsão mediante sequestro. Foi no dia 12 de outubro que os 2 homens foram espancados no supermercado dentro do depósito. Bárbara, é com você. Os advogados que defendem os ex-funcionários do mercado dizem que só vão se manifestar depois de ter acesso ao relatório da polícia. A rede Unisuper declarou que tem plena confiança na investigação conduzida pela polícia e que trabalha na revisão de todos os protocolos de segurança e de conduta para que episódios como esse jamais voltem a acontecer. A defesa dos seguranças afirmou que não concorda com o indiciamento e que eles estão contribuindo com autoridades. Um brasileiro apontado como chefe de uma facção criminosa foi preso na fronteira com o Paraguai. O Martim Andrada tem as informações direto de Ponta Porã. Oi, Bárbara, tudo bem? Olha, de acordo com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, o traficante brasileiro José Renan Oliveira, conhecido como Formiga, foi preso numa residência na cidade paraguaia de Salto de Guairá, que é vizinha à brasileira Mundo Novo, aqui em Mato Grosso do Sul. A Senad diz que chegou até o traficante depois de trocar informações com a Agência Brasileira de Inteligência e também com a Polícia Federal aqui do Brasil. Ele tem mandado de prisão internacional por 20 crimes e também é processado por homicídio. Segundo a polícia, ele também chegou a fazer parte de uma facção criminosa aqui no Brasil. Ele deve ser expulso do Paraguai, de acordo com o governo do país vizinho.
A Justiça Federal condenou o suspeito de mandar matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, se tornou réu por falsidade ideológica. O Marcelo Moreira tem mais detalhes. Em outubro deste ano, Rubens Vilar Coelho, mais conhecido como Colômbia, recebeu liberdade provisória, mas ele permanece em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Ele responde a um processo que apura a participação dele em uma organização criminosa que atua na comercialização de pesca ilegal na região do Vale do Javari. Colômbia foi detido em flagrante em julho por uso de documentos falsos ao ser ouvido na delegacia de Tabatinga sobre suposta participação na morte de Bruno Pereira e Dom Phillips, crime que ele nega envolvimento. Segundo o juiz Fabiano Verli, que foi quem proferiu a sentença, Colômbia admitiu ter participado da confecção de documentos falsos, repassando a um funcionário público os dados, fingindo ser brasileiro, e depois usou o documento na sede da Polícia Federal de Tabatinga. A pena de Colômbia foi fixada em 2 anos de reclusão e multa. No entanto, como determina o Código Penal, a pena aplicada foi menor que 4 anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. Por isso, houve substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. O réu deverá pagar agora a quantia de R$15 mil e multa de R$5 mil. Caso ele não pague os valores, poderá ser preso por descumprimento. No Tocantins, uma operação da Polícia Federal apurou suspeitas de fraudes no auxílio emergencial. A investigação aponta que o grupo pode ter desviado mais de R$1 milhão. Quem tem mais informações é o William Alves. Olá, Bárbara. Mais de 40 policiais federais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão, 5 mandados de prisão e 8 mandados de sequestro de bens. Segundo as investigações da Polícia Federal, desde 2018, o grupo era responsável por furtar dinheiro de contas bancárias, fazer compras com cartões de outras pessoas e também furtar auxílio emergencial, que foi o dinheiro disponibilizado pelo governo federal para pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia de Covid-19 e também dinheiro do FGTS. Com todo esse dinheiro, eles compravam casas e carros luxuosos, além de criptomoedas no valor de R$800 mil e também viagens para Cancún e Dubai. Segundo a polícia, se comprovados os crimes, eles poderão responder por crime mediante fraude e também por associação criminosa, além de pegar mais de 20 anos de prisão. Eu volto com você, Bárbara. Em Rondônia, a Polícia Federal também fez uma operação contra suspeitos de fazer ameaças de morte a um servidor do IBAMA. A Justiça Federal determinou o bloqueio de cerca de R$4,5 milhões das contas dos investigados. A Leiliane Birrain conta que o grupo é suspeito ainda de comprar, transportar e guardar madeira ilegalmente. Olá, Bárbara. Um grupo de criminosos que atua na extração e comércio ilegal de madeira está sendo alvo de uma operação da Polícia Federal. Ao todo, os agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão aqui no estado. A quadrilha alvo da operação tem a participação de pessoas físicas e jurídicas que dificultam as fiscalizações ambientais em distritos de Porto Velho. A investigação contra o grupo de madeireiros começou no mês de abril, após um servidor do IBAMA ser ameaçado de morte durante a ação fiscalizatória ambiental nos distritos de Abunã e Vista Alegre do Abunã. Durante a investigação, a Polícia Federal diz ter descoberto uma rede orquestrada para práticas de crimes, inclusive com um incêndio planejado de um caminhão de abastecimento do IBAMA. Além dos mandatos de busca, a Justiça Federal de Rondônia determinou a indisponibilidade de cerca de 4,5 milhões das contas dos investigados. Os investigados podem responder por associação criminosa, ameaça, recepção ilegal de madeira e obstrução de fiscalização ambiental. Eu volto com você, Bárbara. No Piauí, a operação foi para combater o tráfico de drogas no litoral do estado. Mais detalhes com o Thiago Mendes. Olá, Bárbara. Essas prisões aconteceram em Luiz Correia e também em Parnaíba, no litoral do Piauí. Ao todo, 7 pessoas foram presas e 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos 2 municípios. Segundo a polícia, a operação tem como principal foco o combate ao tráfico de drogas, que atinge aqui a região.
Só esse ano, mais de 100 homicídios foram registrados no litoral do estado. A polícia garante que essa ação vai ajudar a diminuir os índices de violência que são causados pelo tráfico de drogas. Eu volto com você, Bárbara. A polícia de Açailândia, no interior do Maranhão, incinerou quase 200 quilos de drogas. O André Souza conta que esse material foi apreendido em operações policiais ao longo do ano. Olá, todo esse material foi incinerado lá em Açailândia com o auxílio de uma grande siderúrgica, né? Foram quase 200 quilos de entorpecentes que foram tirados de circulação durante as operações realizadas em 2022. A maioria desse material era composto aí por crack e também cocaína. Esse material foi apreendido em operações feitas pela Polícia Militar, Polícia Civil e também pela Polícia Rodoviária Federal, que atuam lá no município de Açailândia. Esses entorpecentes eles ainda estavam com a polícia por conta de serem provas, né, contra esses acusados, e estavam estocados na delegacia da cidade, só que agora a polícia conseguiu dar uma destinação final para esses materiais que, no caso, foram destruídos, foram incinerados nessa siderúrgica. Participaram também desse trabalho de incineração a Vigilância Sanitária, assim como o Ministério Público e também agentes das polícias que foram envolvidas nessas operações em todo o ano de 2022. André Souza, de Imperatriz, para o Brasil TV. A polícia do Maranhão também prendeu 3 suspeitos de envolvimento com quadrilhas especializadas em roubo de cargas de botijões de gás de cozinha. Os detalhes com o Murilo Lucena. As ações se concentraram nas cidades de Caxias e Aldeias Altas, na região dos Cocais, no interior do Maranhão. A polícia cumpriu ao todo 6 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva contra criminosos ligados a roubos de carga de botijões de gás. De acordo com as investigações, a polícia já vinha monitorando a ação da quadrilha há alguns meses. A operação teve início a partir de uma investigação quando bandidos, em janeiro do ano passado, invadiram uma transportadora de gás de cozinha na cidade de Matões do Norte, a 136 quilômetros de São Luís. Fiscais da Secretaria da Fazenda e também da Agência Nacional do Petróleo também participaram dessa operação. Na prisão de ontem, entre os 3, está um empresário apontado pela polícia como sendo o líder de organizar e também de comandar os roubos aqui na região de Caxias. Os presos foram encaminhados para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. De Caxias, Murilo Lucena, para o Brasil TV. A polícia do Pará investiga a morte de um guarda municipal eletrocutado no interior do estado. Mais informações com a Brenda Rachid. Bárbara, o acidente ocorreu em uma estrada da zona rural de Ipixuna do Pará, sudeste do estado. De acordo com testemunhas e colegas, Manuel estava de folga e teria subido em um poste para tentar fazer uma ligação elétrica. A suspeita é que ele tenha tocado acidentalmente em uma fiação. Manuel Ronaldo Prestes, de 51 anos, era diretor da equipe de eletricistas da Secretaria de Obras do município. A Prefeitura de Ipixuna do Pará divulgou uma nota lamentando a morte do servidor. A Polícia Civil vai investigar o caso. Eu volto com você, Bárbara. No Distrito Federal, um homem foi preso depois de furtar 2 vezes a mesma escola. Só que o que chamou atenção é que o ladrão estava praticamente sem roupa. O Gabriel Tibaldo explica essa história pra gente. Olá, na primeira vez que invadiu a escola no domingo à noite, o homem entrou vestido no banheiro, mas na hora de ir embora veio a surpresa. Nas imagens das câmeras de segurança, ele aparece já saindo do banheiro usando apenas uma calcinha. Veja que o ladrão passa devagar, ajeita a roupa íntima e entra em outra sala. O ladrão levou torneiras e sifões dos banheiros, o que provocou um vazamento e um grande prejuízo. Ele furtou também um computador e uma televisão. Na terça-feira de madrugada, ele invadiu a escola outra vez e foi preso em flagrante quando saía com uma escada. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do Lago Norte. O ladrão chegou a vender os sifões para um homem, mas a polícia conseguiu recuperar os equipamentos. Ele já tem passagens pela polícia e agora deve responder por furto qualificado. Na delegacia, os policiais perguntaram por que ele estava usando uma calcinha, mas ele não respondeu. A seguir, o combate ao fogo numa reserva ambiental do Rio Grande do Sul entra no 4º dia. Joellen Soares. Bárbara, o fogo na estação ecológica do Taim já consumiu cerca de 2.500 hectares. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais informações sobre o combate ao incêndio. Moradores de uma cidade mineira tentam se recuperar de um temporal. Hernani Fiuza.
Bárbara, esse é o córrego que transbordou aqui em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele saiu invadindo vários imóveis. O morador de uma dessas casas, de 72 anos, foi atingido por parte da estrutura que desabou e não resistiu aos ferimentos. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes. A chuva também afeta um dos principais pontos turísticos da região serrana do Rio, Carlos Miranda. Em Petrópolis, na região serrana, o Palácio de Cristal, que é um símbolo da cidade, voltou a ter goteiras depois de passar por uma obra de 2 milhões de reais. Já já eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes dessa história. Brasil TV de volta com o combate ao incêndio florestal na estação ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul. De ontem para hoje, a área atingida pelo fogo mais do que dobrou. A mudança na direção dos ventos dificulta o trabalho dos bombeiros e dos brigadistas. Mais informações com a Joellen Soares. Oi, Bárbara. Já são cerca de 2.500 hectares queimados, segundo o levantamento divulgado pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. São 7 bombeiros trabalhando por terra e conseguiram o apoio de um avião agrícola para ajudar no combate às chamas. Por causa do vento, as chamas se espalham muito rápido. A preocupação é com o impacto ambiental. E falando de vento, hoje está na direção nordeste, indo mais para o fundo. A gente lembra que o incêndio começou na tarde de segunda-feira, depois que um raio caiu numa área de vegetação alagada. As equipes que trabalham no local notaram que o fogo está atingindo a parte seca da vegetação e não vai atingir as raízes que estão protegidas pela umidade do solo. Isso deve ter uma rápida recuperação das plantas. A Estação Ecológica do Taim abrange os municípios de Rio Grande, de Santa Vitória do Palmar, em uma faixa de terra entre a Lagoa Mirim e o Oceano Atlântico, e é considerada uma das mais importantes reservas do país, com reconhecimento internacional. O último grande incêndio aconteceu em 2013, onde cerca de 5.500 hectares foram queimados. O fogo foi controlado após 10 dias. Volto contigo, Bárbara. Mais de 50 cidades da Bahia estão em situação de emergência por causa da chuva. A Andressa Amaral atualiza a situação direto de Vitória da Conquista. Exatamente, já são 54 municípios em situação de emergência na Bahia. Mais de 145 mil pessoas foram atingidas pela chuva. E aqui na região sudoeste a situação permanece complicada. Em Vitória da Conquista chove desde ontem à noite. Nas últimas 12 horas foram registrados mais de 60 milímetros de chuva. Isso, com o acumulado do mês de dezembro, já representa um aumento 36% maior do que o acumulado, o esperado aí para todo o mês de dezembro, segundo os meteorologistas. Várias ruas ficaram alagadas, algumas casas foram invadidas, muitos buracos, crateras se abriram. Existe também risco que barragens se rompam. Por isso, as pistas também, BAs e BRs que cortam o município, estão em monitoramento. A Defesa Civil do município segue fazendo todo esse acompanhamento nas áreas mais atingidas. Em Jequié, também aqui no sudoeste, 8 casas foram atingidas, 2 desabaram nas últimas 24 horas. Em Poções também há risco de rompimento de barragens. Em Maracás, em alguns pontos da cidade e da zona rural, a força da água levou carros. Além disso, a enxurrada bate na cintura de alguns moradores. Essas são as informações aqui da Bahia. Volto com vocês no Brasil TV. Um temporal atingiu hoje a cidade turística de Pirenópolis, em Goiás. A água do rio que corta a cidade subiu rapidamente. Uma ponte foi levada pela correnteza. Quem traz as informações de lá é o Wesley Almeida. Olá, Bárbara. Essa chuva começou ontem à noite e hoje Pirenópolis já amanheceu em sinal de alerta, especialmente por conta da cheia do Rio das Almas, que corta a região central da cidade. Em uma área conhecida como Prainha, que também fica no centro de Pirenópolis, a água tomou todo o espaço, inclusive um campo de futebol que mostra bem o nível da água, que dá para ver somente parte ali da trave dos gols desse campo.
Essa região também tem vários comércios, bares e restaurantes que foram atingidos pela água do Rio das Almas. Os comerciantes tiveram que agir rápido para conseguirem retirar eletrodomésticos, geladeiras, freezers, também fogões dessa região antes que eles fossem atingidos pela água. Tudo por aqui fechado. O Corpo de Bombeiros também bloqueou algumas ruas da região central da cidade. Mas não é só aqui no centro que essa chuva afetou. Em uma região de zona rural conhecida como Mata-Mata, uma ponte também acabou sendo levada pela força da água. Pousadas onde existem cachoeiras, Pirenópolis é famosa por isso, nenhuma pousada permanece aberta. As cachoeiras também foram fechadas justamente pelo risco que ainda há por aqui. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas de Goiás, choveu em 12 horas em Pirenópolis, algo em torno de 117 milímetros. E a previsão é ainda de mais chuva. Bárbara, eu volto com você. Ainda sobre a chuva, moradores da cidade mineira de Santa Luzia ainda tentam se recuperar do temporal da semana passada. Uma pessoa morreu num desabamento. O Hernani Fiuza mostra pra gente. Oi, Bárbara. O bairro Palmital, aqui em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi um dos mais atingidos. A gente vê aqui esse córrego, passa muito próximo das casas. No último temporal, ele subiu rapidamente e foi invadindo todos os imóveis. Essa casa aqui que a gente está chegando agora, a gente vai ver, ela foi completamente inundada. São os próprios moradores, hoje, que estão retirando o barro que ficou por todo lado. Nessa casa, a gente consegue ver a altura que a água chegou. Aqui, parte do telhado cedeu. E aqui ao fundo, era o quarto do morador, um senhor de 72 anos. O telhado acabou caindo sobre ele e ele não resistiu aos ferimentos. Segundo a Defesa Civil, choveu cerca de 90 milímetros na cidade. Desde o início do período chuvoso em Minas Gerais, já são 7 vítimas. Volto com você, Bárbara. E o Palácio de Cristal, um dos pontos mais visitados de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio, acabou de ser reformado, mas já voltou a ter goteiras. Veja com o Carlos Miranda. Olá, Bárbara. Situação bastante polêmica, porque o Palácio de Cristal, que é um símbolo da cidade de Petrópolis, ficou 2 anos fechado por uma reforma de 2 milhões de reais. E aí, depois que foi reaberto, teve muitos problemas. O mais recente aconteceu na tarde dessa terça-feira, quando um temporal atingiu a cidade. As calhas aqui estavam entupidas e o telhado ficou cheio de goteiras. A parte interna do Palácio de Cristal foi toda alagada. O palácio está abrigando, inclusive, uma exposição de artesanato. Os expositores tiveram que proteger seus produtos para não estragarem, né? Então foi uma situação bastante complicada. O telhado também fez parte dessa reforma do Palácio de Cristal e por isso nós questionamos a Prefeitura de Petrópolis, que informou que notificou a empresa para fazer os reparos. Nós também entramos em contato com a empresa responsável pelas obras aqui do Palácio de Cristal e o engenheiro responsável disse que já estava providenciando os reparos das calhas que, segundo ele, estavam bloqueadas e isso não foi observado na época da obra. Voltamos com você, Bárbara. Um projeto de monitoramento de praias devolveu cerca de 10 pinguins para o mar de Angra dos Reis, na Costa Verde do estado do Rio. Quem conta é o Giovanni Rossini. Oi, Bárbara. 10 pinguins de Magalhães foram devolvidos ao mar em Angra dos Reis, eles que foram encontrados debilitados em praias da Costa Verde, ou seja, nos municípios de Paraty, Angra e Mangaratiba, mas também nas cidades do Rio, Niterói e Maricá. Segundo os especialistas que acompanharam esse processo de recuperação, são pinguins jovens, não tão acostumados com o longo processo migratório e que enfrentam também uma série de obstáculos, como lixo jogado no mar e até mesmo redes de pescas. Eles passaram por um processo de recuperação, foram devolvidos ao mar, em alto mar, respeitando ali o curso da maré, até mesmo para facilitar a longa viagem até a Patagônia Argentina. A gente tem um vídeo da Annelise, que é veterinária, que acompanhou todo esse processo. Vamos acompanhar os detalhes. Depois de um longo período de reabilitação que eles passaram pelos nossos centros de reabilitação, né, é uma alegria muito grande para a gente fazer essa soltura. Né, são animais que passaram aí por um longo período com a gente. A maioria desses animais são animais que chegam para a gente muito debilitados, magros, né,
por conta desse longo período, né, de migração que eles passam desde a Patagônia até o Brasil em busca de alimento. Né? Em sua maioria são animais juvenis, estão fazendo a primeira migração, né? Então eles acabam se desprendendo do grupo e não conseguem mais pescar. Segundo dados do projeto de monitoramento das praias, somente este ano foram encontrados quase 12 mil pinguins no litoral brasileiro. No estado do Rio de Janeiro, foram 76. Bárbara, volto contigo. É fato, faltam só 10 dias para o Natal. E você, já comprou os presentes? Uma feira no Recife dá boas ideias de lembrancinhas que cabem no bolso. A Camila Torres mostra pra gente. Oi, Bárbara. Os comerciantes sabem que quando eles estão juntos, eles atraem mais clientes. E essa é a ideia do evento: oferecer variedade de produtos e garantir boas vendas. Tem um look inteiro para a família de fim de ano e opções de presentes também. Aqui tem perfume, 3 por R$90. Do lado, uma banca de presentes para as crianças, brinquedos a partir de R$12. E lá na frente, para quem gosta de bijuteria, tem brincos a partir de R$2,99. Para os clientes é super prático encontrar tudo no mesmo lugar. E para os comerciantes é também a chance de conquistar esses clientes para outras épocas do ano. Bárbara. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã.